Olá pessoal, tudo bem? Esse canal tem como objetivo tratar de fotografia amadora, fotografia como hobby. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palavra amador, porque eu sei que ela tem um significado negativo. Em geral as pessoas dizem, o fulano é um amador, ou seja, a pessoa que produz um trabalho com má qualidade. Mas a fotografia amadora aqui para mim tem um outro sentido, que é o sentido principal da palavra amador, que é relacionado ao amor, à paixão da pessoa por desempenhar uma atividade, uma arte, um esporte. Então, nesse sentido, a atividade amadora de fotografia é uma atividade que envolve o prazer, o amor, o gosto pela atividade. Eu entendo que o amador tem uma grande vantagem, ele tem uma liberdade muito grande de criação. Então, como não há restrições de prazo, de tempo, de chefe, de cliente, o amador pode fazer exatamente aquilo que ele quer, da maneira que ele gosta, que ele acha melhor. Ele pode experimentar, ele pode produzir arte, ele pode criar de uma maneira totalmente livre, romper com padrões e realmente inovar na fotografia dele sem nenhum tipo de pressão externa. Então, nesse sentido, eu acho que o fotógrafo amador tem uma grande capacidade criativa à disposição dele e uma facilidade muito grande de avançar no seu trabalho. Um dos temas que eu quero tratar aqui e que eu acho muito importantes na fotografia é a questão das referências. Porque não é possível aprender a fazer fotos simplesmente tirando fotos e editando essas fotos. É preciso saber o que os outros já fizeram, os grandes mestres, grandes artistas, inclusive de outras artes, grandes pintores, grandes músicos, porque a arte ela envolve um aspecto técnico, mas ela envolve também um aspecto criativo, de liberdade emocional até para tratar dos assuntos. Então eu acho muito importante podermos conversar sobre esse assunto para que nós possamos tratar da fotografia amadora num nível um pouco acima do nível técnico. Eu percebo que hoje nas redes sociais existe uma quantidade muito grande de fotos, e fotos de todos os tipos, gostos e qualidades. Isso é um pouco negativo para o fotógrafo amador, porque eu acredito que quando nós vemos fotos que não correspondem àquilo que nós desejamos produzir, nós acabamos confundindo um pouco as coisas, o nosso cérebro não vai funcionar talvez da melhor maneira. Eu prefiro, nesse sentido, tentar selecionar aquilo que eu vou ver, de forma que eu possa, por exemplo, absorver aquilo que é de positivo e de bom que um grande artista produziu e tentar, inicialmente às vezes até imitando, mas tentar trazer um pouco daqueles aspectos para a minha fotografia. Então entender aquilo que ele fez e buscar isso para mim. E nesse contexto, eu acho que nada melhor é do que observar a obra de grandes fotógrafos. Então eu citaria, no caso do Brasil, o maior nome, eu acredito que todos entendam que ele seja o maior nome, que é o Sebastião Salgado. É um grande artista, um fotógrafo que pode desempenhar sua arte e desempenha sua arte muito bem. Ele tem décadas de experiência e um acervo fotográfico maravilhoso e, inclusive, até agora mesmo ele está abrindo uma exposição nova. Então vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Outro fotógrafo que me interessa bastante é o Peter Lindbergh, que é um fotógrafo de moda, e ele revolucionou a fotografia de moda, porque a foto de moda deixou a ser simplesmente representação das roupas de uma grife e passou a ser arte. Então o Peter Lindbergh ele criava histórias e contava histórias na revista Vogue e com modelos e com as roupas, e aquilo se tornou uma nova maneira de enxergar a moda, inclusive com um componente social, crítico bastante forte. Outro fotógrafo que eu admiro bastante é o Ernst Haas. Ele foi um dos precursores da fotografia a cores, que passou a ser considerada como arte, porque até então somente a fotografia em preto e branco era considerada arte. E ele, ainda usando a tecnologia de filme fotográfico, começou a produzir fotos em cores e foi talvez o primeiro a ser reconhecido como artista. E ele tem uma outra característica que eu me identifico muito com ele, que é o fato de ele não se ater a um gênero de fotografia somente.
Ele fotografava todo tipo de coisa que ele via e que ele considerava interessante. E eu acho que isso também é muito legal porque tem muito a ver com o fotógrafo amador e com a ideia do fotógrafo amador de poder ter liberdade de fazer tudo aquilo que ele quer. E eu, claro, como fotógrafo amador, eu tenho explorado vários gêneros de fotografias e tentado aprender um pouco sobre cada um deles. Eu tenho até uma pequena lista aqui. Por exemplo, alguns gêneros que eu produzo são paisagem, macrofotografia, que eu gosto bastante, astrofotografia, na qual eu posso juntar não somente o meu gosto pela fotografia, mas também pela astronomia, que é uma área que me interessa bastante, wildlife, em geral eu fotografo pássaros, também é uma área que eu gosto bastante, é um prazer muito grande estar junto da natureza. Nas abstrações eu tenho um pouco mais de liberdade criativa e possibilidade de produzir algum tipo de arte, claro, de uma maneira um pouco limitada, porque eu não sou um grande artista, mas eu posso exercer essa liberdade. E uma área que me interessa bastante, que cada vez eu quero aprender mais, é a área de retratos e também autorretratos, que eu acho que são muito positivos para o fotógrafo, porque ao fazer um autorretrato, além de você estar do outro lado da câmera, que é uma posição vulnerável, é bom para a gente ver como é que os modelos se sentem. Ao mesmo tempo, é um grande laboratório em que se pode testar a luz, o uso das cores, composição e uma série de aspectos técnicos da fotografia. E se pode fazer isso sozinho em casa, então é uma coisa muito positiva e que acrescenta muito na capacidade do fotógrafo de produzir aquilo que ele quer com uma qualidade superior. Ocasionalmente eu vou falar também sobre equipamentos fotográficos. A ideia aqui não é tratar de um equipamento específico, câmeras de certas marcas ou modelos, e nem fazer comparativos sobre lentes e performance de equipamentos. O objetivo é tratar dos equipamentos aqui na medida em que eles são necessários para o desempenho de um tipo de fotografia. Por exemplo, na fotografia de paisagem eu posso querer falar sobre filtros, porque eles têm um papel relevante na hora de produzir uma longa exposição de paisagem. Ou na hora de falar sobre, por exemplo, fotografia de animais, é preciso falar sobre as teleobjetivas e sobre as maneiras de chegar mais perto, sobre tipos de foco e tudo mais. Mas eu vou falar disso de uma maneira bastante dirigida ao objetivo daquele gênero fotográfico. Quando eu for falar de macrofotografia, eu vou falar de lentes macros e de tubos de extensão. Quando eu for falar de astrofotografia, eu preciso falar sobre Star Tracker, que é aquele dispositivo que acompanha a rotação da Terra, de modo que eu possa fazer uma foto de longa exposição das estrelas e outros equipamentos que sejam necessários para cada tipo de foto. Então vai ser um tratamento de equipamento um pouco diferente do tratamento de marcas, modelos e comparativos. Então, em resumo, o objetivo desse canal é criar um espaço para discussão de fotografia amadora, mas talvez de um nível um pouco acima daquele nível iniciante em que as pessoas estão aprendendo a controlar o tempo de exposição, ISO, abertura. Isso eu acho que já há muitos canais que tratam desse assunto. Eu gostaria de tratar de aspectos um pouco mais avançados da fotografia amadora. A ideia é eu poder compartilhar um pouco da minha experiência, que não é tão grande, mas eu já atuei em diversos aspectos da fotografia amadora, e trocar ideias, aprender com vocês, passar conhecimento para aqueles que têm interesse em começar uma atividade nova, um gênero novo dentro da fotografia. Então eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até mais.